Louvado seja o Senhor, Ele tem nos alimentado com a sua palavra. Hoje vamos iniciar a leitura do livro O Propósito de Deus. Autor, Witness Lee. Livro da editora Árvore da Vida. Capítulo 1. O propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus em todo o universo tem dois aspectos. Primeiro, Deus deseja expressar-se a si mesmo por meio de um corpo de seres humanos. E segundo, ele deseja subjugar e dominar seu inimigo. Esta é a razão por que a Bíblia nos diz no início que Deus criou o homem à sua própria imagem e lhe deu seu domínio, a autoridade sobre todas as coisas. Deus criou o homem à sua própria imagem, a fim de que o homem pudesse expressá-lo. E Deus deu ao homem seu domínio sobre todas as coisas, para que o homem pudesse conquistar a terra e subjugar seu inimigo. Portanto, quando chegamos ao final da Bíblia, vemos que existe uma cidade, e a cidade tem a aparência de Deus. A cidade é exatamente igual a Deus. Essa é uma cidade de seres viventes, que juntos formam a expressão coletiva de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a composição de todos os remidos, edificados juntos como um corpo coletivo para expressar a Deus, trazendo consigo a própria aparência de Deus. Por meio dessa cidade, a terra será totalmente conquistada e todos os inimigos de Deus serão subjugados. O inimigo de Deus será lançado para dentro do lago de fogo. Assim, a Bíblia é concluída com Deus sendo plenamente expresso por meio do seu povo regenerado, transformado e glorificado, e seu inimigo sendo completamente dominado e subjugado. Nosso conceito religioso em oposição à intenção de Deus. Ora, temos de ver como Deus pode cumprir seu propósito. Antes disso, no entanto, tenho de chamar a atenção para uma coisa, diz o autor. Nosso conceito religioso sempre prejudica o propósito de Deus. Esse conceito religioso diz que temos de fazer algo para agradar a Deus, corrigindo-nos, ajustando-nos e aperfeiçoando-nos. Pensamos que temos de fazer muitas coisas boas para agradar a Deus. Esse conceito religioso é prevalecente no cristianismo até nos dias de hoje. Espero que o Senhor nos ajude a lançar fora esse conceito nocivo. O propósito de Deus é divino e sublime. Nenhum ser humano pode cumpri-lo. Você acha que pode cumprir o propósito de Deus? O propósito de Deus certamente consiste em Deus expressar-se a si mesmo. Como você poderia expressar Deus? É impossível. Deus não tem intenção de lhe pedir para fazer essa ou aquela coisa boa. Talvez seja boa aos seus olhos, mas é tão pobre aos olhos de Deus. Quando criou Adão, Deus não lhe disse que ele tinha de fazer certas coisas para agradá-lo ou para glorificá-lo. Em vez disso, Deus pôs o homem diante da árvore da vida e lhe disse que tomasse cuidado para comer a coisa certa. Isso significa que o homem tinha de comer da árvore da vida. Além da árvore da vida, havia outra árvore, a árvore do conhecimento. O homem precisa ter cuidado. Se ele comer a coisa errada, a árvore do conhecimento, certamente morrerá. Não é uma questão de certo ou errado, de bem ou mal. É uma questão de vida ou morte. Se comer a coisa certa, você recebe vida. Se comer a coisa errada, você recebe morte. Deus não tem intenção de pedir que você faça algo certo. A coisa certa e a coisa errada estão em diferentes categorias, segundo o nosso conceito. Mas para Deus, tanto o certo como o errado está na mesma categoria. A árvore da vida é uma categoria, e a árvore do conhecimento do bem e do mal é outra. Portanto, Deus classifica o bem e o mal na mesma categoria. Você pode pensar religiosamente que o bem que você faz realmente é bom, mas Deus diz, o seu bem é tão ruim quanto o seu mal. Nunca acredite seu bem em sua conta. Sempre debite seu bem em sua conta, assim como debite seu mal. O bem e o mal não estão do lado do crédito, mas do lado do débito. Deus não tem intenção de se preocupar com o bem ou o mal. A intenção de Deus é somente se preocupar com a vida. Tudo o que você precisa é de vida. Usemos um cachorro como ilustração.
Seja ele um cachorro bom ou um cachorro mau, ele ainda é um cachorro. Seja desobediente ou comportado, ele ainda é um cachorro. Seja sujo, ele é um cachorro. Seja limpo, ele ainda é um cachorro. Sua vida e natureza não mudaram. Do mesmo modo, sejamos bons ou maus, nossa vida e natureza ainda são as mesmas. Esta é a razão por que temos de renunciar ao conceito religioso. A intenção de Deus é poder entrar no homem como uma outra vida para ser a vida desse homem. Deus não tem intenção de pedir que você faça o bem, assim como não tem intenção de pedir que faça o mal. Sua intenção é simplesmente pedir que você o aceite como vida. Somente Ele, como a vida dentro de nós, pode expressar-se a si mesmo. Não podemos expressar Deus. Somente o próprio Deus pode expressar Deus. Precisamos de Deus como nossa vida. Achamos que Deus é alguém que está sobre nós, acima de nós ou atrás de nós para apoiar-nos, ajudar-nos e sustentar-nos. De certo modo, isso não está errado, mas não é a maneira central de Deus. A maneira central de Deus é entrar no homem para ser a vida desse homem. Esta é a razão por que Deus fez com que as coisas fossem tão simples ao colocar o homem diante da árvore da vida. A vida de Deus sendo o centro da Bíblia. Nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, a vida é o centro. Eles nos revelam que Deus criou os céus e a terra com milhões de itens. Então, no centro, Deus criou o homem e pôs esta criatura central diante da árvore da vida. Por isso, a árvore da vida tornou-se o centro do universo de Deus no que diz respeito ao homem. A ciência descobriu que a Terra é única no universo. É diferente de todos os outros planetas, porque somente a Terra tem vida. Deus criou os céus para a Terra. Nessa terra, Deus plantou um jardim, e nesse jardim, a árvore da vida é o centro. Portanto, a vida é o centro do universo de Deus. Após ser criado, o homem foi colocado diante dessa árvore da vida, de frente para aquilo que é central no universo de Deus. Nos 2 últimos capítulos da Bíblia, a vida também é o centro. Dentro do novo céu e da nova terra está a Nova Jerusalém. E dentro da Nova Jerusalém, a árvore da vida é o centro. Isso nos mostra que a vida é o centro da Bíblia. O Pai, o Filho, o Espírito e a Palavra sendo vida para nós. O Pai, o Filho, o Espírito e a Palavra são vida. Efésios 4,18 fala da vida de Deus. Diz que os gentios, os incrédulos, estão alheios à vida de Deus. Isso prova que a intenção de Deus é que nós, seres humanos, tenhamos a vida de Deus. É importante que tenhamos a vida de Deus. Que maravilhoso seria se um cachorro pudesse ter a vida de um homem. Se tal coisa pudesse acontecer, isso seria a maior notícia na Terra, e todos iriam querer vê-lo. Sem dúvida, isso não pode acontecer. Mas louvado seja o Senhor, nós, seres humanos, podemos ter a vida de Deus. Deus é o ser divino, o Criador, todo-poderoso, e nós somos apenas criaturas, e ainda assim podemos ter a vida de Deus. O melhor relacionamento que podemos ter com Deus é um relacionamento de vida. Você precisa da vida de Deus, e esta é a intenção de Deus. A Bíblia também revela que Deus, o Filho, é a vida. A vida estava nele. Ele é a vida. E ele veio para que pudéssemos ter vida e a tivéssemos em abundância. Cristo é nossa vida. Quando eu era um jovem cristão, diz o autor, ouvia que Cristo é o nosso Salvador, mas não me disseram que ele também é nossa vida. Cristo, como nosso Salvador, tem por objetivo que o tenhamos como nossa vida. Ele sendo o Salvador não é o objetivo, a vida é o objetivo. Muitos conhecem Cristo como o Salvador, mas de um modo prático e diário, poucos conhecem Cristo como a vida. Deus, o Pai, é a vida para nós, e Deus, o Filho, também é a vida para nós. Precisamos tê-lo como nossa vida. Além disso, Deus, o Espírito, é o Espírito da vida, o Espírito da vida. No cristianismo, as pessoas falam do Espírito Santo como um instrumento ou um poder, mas são poucos os que falam sobre o Espírito como a vida. Falta e ainda está faltando a marca de Deus no cristianismo.
Muitos falam sobre Cristo como o Salvador e Redentor, mas são poucos os que falam sobre Cristo como a vida. Eles podem falar sobre o Espírito como um poder ou um instrumento para cumprir o propósito de Deus, mas não falam sobre o Espírito como a vida para nós. Romanos 8:2 fala do Espírito da vida. A segunda epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala-nos que o Espírito dá vida. Deus o Pai é a vida, Deus o Filho é a vida e Deus o Espírito também é a vida. O Deus triuno é a vida para nós. A palavra também é a vida para nós. O cristianismo tem transformado a Bíblia em um livro de conhecimento repleto de ensinamentos, mas na verdade ela é um livro de vida. A Bíblia fala do verbo da vida. Além disso, as palavras que o Senhor nos fala são espírito e são vida. A Bíblia é a palavra da vida, não a palavra do conhecimento ou do ensino. Foi dito a Pedro que fosse ao povo e lhes falasse as palavras desta vida, não as palavras do ensino, da doutrina ou do conhecimento. Deus é vida. Deus o Filho é vida. Deus o Espírito é vida. E a palavra é vida. O Deus a quem temos, o Pai, o Filho e o Espírito, é vida para nós. Deus o Pai está no Filho. O Filho é o Espírito. E esse Espírito hoje está dentro de nós, como vida para nós. Deus também nos deu a Bíblia, e este livro sagrado também é vida para nós. Temos o Espírito Santo como vida interiormente, e temos a Bíblia Sagrada exteriormente também como vida. Como recebemos Deus em nós como a vida? Não podemos cumprir o propósito de Deus, porque seu propósito é tão divino e nós somos tão humanos. É impossível que nós, seres humanos, cumpramos o propósito divino. Mas a intenção de Deus é que ele seja recebido por nós como nossa vida. Precisamos ajudar as pessoas a perceberem como podemos receber Deus como nossa vida. Deus, o Pai, está no Filho, o Filho é o Espírito e o Espírito está dentro de nós. Recebemos o Espírito da vida em nós quando nos arrependemos diante do Senhor, cremos nele e invocamos seu nome. Quando ouvimos o Evangelho, invocamos: ó Senhor Jesus. Fazemos isso porque a Bíblia nos diz que temos de invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Quando ouvimos o Evangelho, muitos de nós tivemos um tipo de desejo de invocar o Senhor. Talvez tenhamos invocado dizendo: ó Senhor Jesus, ó Senhor, ou Jesus Cristo. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, isso está de acordo com a Bíblia e está de acordo com a inspiração dentro de você. O Espírito Santo dentro de você é absolutamente um com a Bíblia Sagrada fora de você. O que você precisa fazer é mesclar o Espírito Santo que está dentro de você com a Bíblia Sagrada que está fora. Você precisa abrir sua boca e dizer do mais profundo: ó Senhor Jesus. Aqui está o princípio de como mesclar o Espírito com a Bíblia, fazendo da Bíblia Sagrada uma com o Espírito Santo. Por fim, a palavra é o Espírito e o Espírito é a palavra. Efésios 6:16. O Espírito é a pessoa consumada da deidade, porque o Pai está no Filho, o Filho é o Espírito e o Espírito entra em nós. A Bíblia é o sopro de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O sopro de Deus também é o Espírito. Portanto, temos o Espírito Santo dentro de nós como a pessoa consumada da deidade. E temos a Bíblia em nossas mãos, ambas as coisas como o sopro de Deus. Esses dois itens esperam que invoquemos o nome do Senhor. Esta é a razão por que precisamos orar e ler. Orar e ler é a melhor maneira de invocar. Orar é expressar algo do Espírito que habita em nós. Ler é repetir o que está escrito na Bíblia Sagrada. Precisamos do orar e do ler mesclados como uma só coisa, ou seja, orar e ler ao mesmo tempo. Esta é a melhor maneira de mesclar o Espírito Santo com a Bíblia Sagrada em um só,
E esta é a melhor maneira de fazer com que a Bíblia Sagrada seja uma com o Espírito Santo. Por meio do orar-ler, por meio do mesclar da Bíblia com o Espírito como um, recebemos Deus em nós repetidas vezes. Nós o desfrutamos como nosso alimento. Meu encargo não é lhe passar mais um conhecimento, diz o autor. Meu encargo é mostrar-lhe o modo eficaz pelo qual você pode desfrutar de Deus, pelo qual você pode receber Deus em você, não somente como a vida, mas também como o suprimento de vida. O que você precisa hoje é somente receber Deus em você repetidamente. Tudo o que precisamos é do Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Não pense que a Bíblia é um livro de conhecimento. A Bíblia é a corporificação do sopro divino. O sopro divino está condensado na Bíblia. A intenção de Deus não é transmitir conhecimento por meio da Bíblia. A intenção de Deus é transmitir-se a si mesmo por meio da Bíblia. Recebemos Deus em nós por meio da Bíblia quando oramos e lemos. Quanto mais você lê a Bíblia e ora os versículos, a palavra, mais você inspira Deus. Quanto mais você ora e lê, mais você bebe dele. Quanto mais você ora e lê, mais você come dele. Em outras palavras, quanto mais você ora e lê, mais você o recebe. Quando Deus entrar em você, ele fará muitas coisas. A vida divina opera dentro em nós muitas coisas para cumprir o propósito de Deus. Precisamos lançar fora o conceito religioso e voltar para o conceito de Deus. O que precisamos é simplesmente receber Deus, e para recebê-lo devemos mesclar o Espírito Santo com a Bíblia Sagrada como um só. Então, poderemos desfrutar de todas as riquezas da deidade como nossa vida e como nosso suprimento de vida. Ler com oração. Gênesis capítulo 2, versículo 9, Efésios capítulo 4, versículo 18, João capítulo 1, versículo 4, capítulo 11, versículo 25a, capítulo 10, versículo 10b, Colossenses capítulo 3, versículo 4a, Romanos capítulo 8, versículo 2a, 2 Coríntios 3, versículo 6, Atos capítulo 5, versículo 20, João capítulo 6, versículos 63, 35, 57, capítulo 7, versículos 37, 38, capítulo 20, versículo 22, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, capítulo 10, versículos 3 e 4, capítulo 12, versículos 13 e 3, capítulo 1, versículo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7b, capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículos 1 e 2.